Caríssimos cidadãos, estamos a comemorar o dia 25 de Abril, uma data histórica e sublime para o nosso país. Há 46 anos vivíamos nesta terra que sempre foi de Abril momentos inesquecíveis. A liberdade, há tanto ansiada, tinha finalmente chegado pela mão de um grupo de jovens capitães, mas não podemos nem devemos esquecer aqueles cidadãos anónimos democratas que durante 50 anos trabalharam e deram o seu inestimável contributo para que Abril se festejasse nesta terra de liberdade e de solidariedade. Valores que nunca devemos esquecer em circunstância alguma e que só assim honraremos os valores de Abril e a memória daqueles que por eles lutaram. Por isso, mesmo o Executivo da União de Freguesias da Almada, Cova da Piedade, Pargal e Cacilhas convida-vos, caríssimos cidadãos, apesar da quarentena, a comemorarmos tão importante data na afirmação e conquistas do poder local democrático. Queria aproveitar também o momento que o país atravessa e, em particular, o nosso Conselho, para daqui deixar o nosso voto de solidariedade e reconhecimento eterno a todos os profissionais das mais variadas áreas que fazem com que o Conselho não pare, o país não pare. E, sobretudo, e em particular, aos profissionais de saúde que trabalham aqui no Hospital Garcia de Horta, para eles também, e não podia deixar de o ser, o nosso eterno reconhecimento. Viva Abril, viva Portugal! Estimados munícipes, estamos a celebrar os 46 anos do 25 de Abril, em condições muito difíceis de toda a comunidade, com esta pandemia a assolar as nossas casas e a nossa comunidade. Esperando que rapidamente a nossa vida coletiva se recomponha, era importante aqui referir aquilo que foi a importância que teve a data fundadora da nossa democracia, o 25 de Abril de 1974. Foi com o nosso trabalho, foi com a nossa vida coletiva que conseguimos construir um conjunto de respostas que ainda hoje são muito importantes para toda a comunidade. Quero salientar aquela que hoje está em primeiro lugar e que é importante e que todos reconhecemos de enorme importância para debelar esta pandemia, o Serviço Nacional de Saúde. Quero também salientar aquele que foi um elevador social de elevada importância, que é a escola pública. Quero também dizer-vos que foi com o 25 de Abril que construímos uma sociedade mais solidária e mais coesa, com a segurança social. E, por último, outra muito importante, que como autarca tenho que reconhecer, todos reconhecemos, que é o poder local democrático. O poder local democrático foi importante para desenvolver as nossas aldeias, as nossas vilas e as nossas cidades. Foi com ele, conjuntamente e com a população, que construímos respostas absolutamente necessárias para todos. Mas o 25 de Abril construiu estas formas de vivência coletiva, mas não está completo. O 25 de Abril será sempre um momento e temos que ter uma visão do 25 de Abril incompleta. O 25 de Abril estará sempre em constante construção, dando respostas novas para problemas novos. Sabemos que o caminho é difícil. Sabemos que o 25 de Abril abriu-nos as portas para podermos ter capacidade de responder a questões concretas. E é isso que nós desejamos, que os próximos 46 anos do 25 de Abril sejam anos de resposta às comunidades, de coesão social e de bem-estar do nosso país. Esperando que todos se encontrem bem em casa, que é o meu desejo, quero aqui salientar que estaremos sempre juntos e esperando que no próximo ano, o 47º aniversário do 25 de Abril, seja celebrado na rua, com o povo, que foi aí que ele foi construído. Quero dar um abraço a todos. Viva o 25 de Abril e viva Portugal, viva Almada. Muito obrigado. "46 anos passados sob o 25 de Abril de 1974.
Importa, mais do que nunca, não deixar cair no esquecimento ou remeter só para as cerimónias oficiais a comemoração desta data fundadora da democracia no nosso país. Abril é do povo. É sinónimo de conquista das liberdades, dos direitos e da democracia. E, quando vivemos um momento extraordinário em que, devido a uma ameaça de saúde pública, temos que abdicar de alguns desses direitos, temos que ter a vigilância necessária para que os que espreitam cada oportunidade para voltar atrás não tenham espaço de manobra para o fazer. Temos de assumir sem rodeios que a exceção não pode se tornar regra e combater sem hesitações os populismos que a espreitam. Se as limitações à liberdade, nomeadamente de circulação e de convívio social, se compreendem no sentido de conter o contágio, não existem razões para recuar em direitos nem para fazer incidir mais uma vez nos trabalhadores, nos reformados, nas pequenas e médias empresas, os sacrifícios extraordinários. Abril retirou-nos de uma longa noite fascista. Por 48 anos as liberdades e os direitos estiveram suspensos e reprimidos. Muitos, por delito de pensamento, foram presos anos a fio, torturados e assassinados por um regime que se impunha pela força, mantendo o nosso país como o mais atrasado da Europa. As gerações que foram obrigadas a emigrar, por não encontrarem no nosso país as mínimas condições de subsistência, ou os jovens que perderam o futuro, e muitos a vida, numa guerra colonial sem sentido, os que tiveram de optar pelo exílio para fugir à prisão certa ou à ida para a África, nenhum deles pode ser esquecido. Todo este tempo que hoje parece muito distante, só se manterá encerrado no baú da história se não o esquecermos. Ou melhor, se lembrarmos que este tempo existiu e estivermos vigilantes para que não volte. Por tudo isto, este ano, mais do que nunca, comemorar Abril é fundamental. E se desta vez não nos podemos encontrar na praça do MFA, em Almada, ou descer à Avenida da Liberdade, vamos fazer da nossa casa à rua. E dia 25, às 15 horas, vamos cantar a Grândola e o hino nacional à janela. Vamos ouvir este grande coro que canta a liberdade. 25 de Abril, sempre. – 25 de Abril de 2020. Um 25 de Abril diferente daquilo que realmente nos habituarmos durante estes anos. Há de facto de fazer aqui algum historial daquilo que foi o antes 25 de Abril de 1974 e o que é o 25 de Abril para todos nós no dia de hoje. O 25 de Abril de 1964 representou uma ruptura violentíssima e dramática com o modelo político-social e cultural. Imensas forças sociais são repentinamente libertadas e inúmeras sinergias aceleram o processo histórico português no sentido da instauração da liberdade política em primeiro lugar e económica em segundo. O país assiste a um desenvolvimento e crescimento exponenciais, a uma autêntica revolução de mentalidades e de costumes sem precedentes. Os mitos salazaristas são desfeitos um a um. Termina a promiscuidade do Estado. A sociedade torna-se constitucionalmente laica. As guerras de África terminam da noite para o dia, deixando de consumir jovens, famílias e recursos. A opinião deixa de ser um crime e a polícia política desaparece. O império esfrangalha-se e cai. Logo a seguir, o país olha para a sua nudez e descobre que é uma pequena e pobre região subdesenvolvida da Europa. A construção europeia está em marcha e Portugal apanha o comboio de desenvolvimento em 1985. Renascem esperanças e projetos. Antes do 25 de Abril, a saúde estava a cargo das famílias, das instituições privadas ou da Previdência. Não havia serviço de saúde universal, hospitais e médicos espalhados pelo país ou acesso assegurado a todos os portugueses. O Serviço Nacional de Saúde foi implementado em Portugal em setembro de 1979 e só a partir desse momento os portugueses passaram a dispor de um sistema que assegura uma cobertura de saúde universal a cargo do Estado, sem dúvida uma das maiores conquistas do 25 de Abril de 1974. Hoje há liberdade e os cidadãos associam-se livremente para defenderem os seus interesses, moderando o poder. Hoje o que se discute não é se todos temos pão, mas a qualidade do pão. Não se discute se devemos ter proteção social, mas quanto ascende essa proteção. Não se discute se a educação é para todos, mas que tipo de educação devemos ter para todos. Não se discute até
Se podemos ter uma casa, mas que tipo de habitação podemos ter acesso? O país rural e decrépito da primeira metade do século sucede-se um país democrático, aberto ao exterior, comungando ideais europeus e moderno. Portugal não é hoje apenas um país melhor, é um outro país, um país diferente. Existe pobreza? Sim, mas não a pobreza avilitante de outras eras. Existe desemprego? Sim, mas existe igualmente a proteção social, imaginável antes do 25 de abril de 1964. A juventude já não se consome nas internas guerras de África, simplesmente estuda. Há naturalmente muito para fazer, mas também muito já foi feito. Hoje, passados 47 anos do 25 de abril de 74 e com algum distanciamento necessário e prudente, é minha profunda convicção de que a Revolução dos Escravos foi de longe o melhor que poderia ter acontecido a este país, a este povo, a todos nós. Viva o 25 de abril, viva a liberdade, viva Portugal! Cidadãos do Laranjeiro e do Feijó e de todo o concelho da Almada. Hoje, dia 25 de abril, estaríamos nas ruas a festejar, mas devido ao estado de emergência, iremos comemorar os 46 anos da Revolução dos Escravos de outra forma. Contudo, não deixaremos de prestar a nossa homenagem a todos os que lutaram e lutam para vivermos em liberdade e em democracia e, simultaneamente, evocar os valores de abril. Apelamos a todos para que às 15 horas do dia 25 de abril venham às vossas varandas e às vossas janelas cantar Grândola Vila Morena e o hino nacional. Abril não fica em casa, está em cada um de nós. Viva o 25 de abril, viva o poder local democrático.